Na verdade, em 2001, eu comecei no Goiânia, depois fui para o Vila Nova, e depois do Vila eu retornei para o Goiânia para a gente jogar a Série C. Só que nós fizemos as primeiras partidas do Goiânia não foram boas na Série C de 2001. E eu lembro que eu não fui bem. Eu fiz duas partidas onde eu joguei muito mal. Não sei explicar, né? Até uma coisa interessante. Joga bem alguns jogos, outros não. E eu lembro que eu tive duas oportunidades de gol nessas duas partidas que eu errei assim, chances claras ali. E o Ebrahim falou: Ixi, o Finazzi já deu o que tinha que dar. Eu lembro que ele falou isso daí. Eu tinha 28 anos na época. Aí eu falei, pô, eu tenho um pessoal do Fortaleza que está querendo me levar. Eu lembro que ele falou assim: eu acho que tá na hora de sair, porque já fez o que tinha que fazer, né, aqui no Goiânia. E eu acabei indo para o Fortaleza. Aliás, eu tinha duas opções. Eu poderia ir para o União São João de Araras ou para o Fortaleza. E o União era forte naquela época, né? Em São Paulo, sabe? Quem jogava no União muitas vezes ia para os clubes grandes e tal. Mas como ficava muito perto da minha cidade, da cidade que eu nasci, que era São João da Boa Vista, e eu já tinha tentado a sorte na região durante muito tempo, eu falei, eu não quero voltar para ali, não. Eu quero ir para algum lugar novo para ver como é que é. Quero buscar sorte num lugar novo. Eu não conhecia Fortaleza, não sabia como era, não sabia também o que eu iria encontrar lá, né? Não tinha ideia do que era a torcida do Fortaleza, mas eu fiz essa opção. E uma opção acertada, né? Porque eu cheguei, fiz um gol na estreia, depois fiz um gol fora de casa e passaram alguns jogos, tive uma média espetacular logo no início, e eu virei um dos grandes ídolos daquele time ali em 2001. Né? A gente não classificou por pouco, faltou um ponto. Eu lembro que a gente pegou aquele Paysandu que disputava a Copa dos Campeões, né? Que jogou Libertadores. Nós tínhamos que ganhar do Paysandu, nós não conseguimos, foi 0-0, por isso a gente não conseguiu ir para as finais para subir em 2001. Começou o ano de 2002, teve a Copa do Brasil, e eu vinha numa fase excelente. Nós fomos jogar contra o Vila no Serra Dourada, foi onde eu fiz aqueles 3 gols, fiz o gol do Chapéu, né, que considerado por alguns é o gol mais bonito do Serra Dourada em todos os tempos. Eu tenho alguns outros que eu gosto, que é o do Fernandão de bicicleta, né, tem alguns outros ali que eu gosto muito também, mas o meu também é muito legal, é muito bonito. E naqueles 3 gols na Copa do Brasil, a gente eliminou o Vila e o Goiás foi e me contratou e trouxe para o Goiás. Eu cheguei no Goiás, nós estávamos disputando a Copa Centro-Oeste, né, em 2002, e eu tive uma lesão muscular, tentei voltar, acabei sentindo de novo, acabei ficando, dos 6 meses que eu fiquei no Goiás, eu fiquei 3 meses no departamento médico, e eu volto bem na final do Campeonato Goiano. Eu entro naquela partida e fiz o gol que eu falei, que eu citei agora há pouco, né? Dei o passe para o outro. E eu fui campeão da Centro-Oeste e campeão goiano. Mas no Campeonato Brasileiro, o Goiás, aquele ano, começou o campeonato muito mal. E, assim como o time também não estava jogando muito bem, eu também não vinha fazendo boas partidas na Série A do Brasileiro. E com a chegada do Nelsinho, na época, ele trouxe alguns jogadores, eu acabei perdendo espaço e acabei voltando para o Fortaleza, em 2002, que foi aí onde você falou. Eu chego no Fortaleza, o Fortaleza era vice-líder do campeonato, né, na campanha de 2002, vinha fazendo uma campanha muito boa. Eu lembro que eu fui falar com o treinador, que era o Cruz. Falei, Cruz, por que vocês estão me contratando se vocês têm o Vinícius, que é o artilheiro do campeonato? Por que vocês estão contratando? Ele falou, é por isso, porque nós queremos subir, e o time que quer subir tem que ter elenco, né, tem que reforçar ao máximo. Eu falei, não, se é assim, então eu topo ir sim. Eu acabei me desligando do Goiás e fui para o Fortaleza, e
fui decisivo, né, junto com os outros jogadores ali nessas finais. Tivemos outro travadinho aqui, vamos aguardar o Finazzi voltar. Agora sim. Eu lembro que Fortaleza, Finazzi? Aí o Fortaleza, nesse 2002, foi a primeira vez que o Fortaleza subiu para a Série A na história do clube. Lá o pessoal costuma falar, não, o Fortaleza disputava a Série A antes já, muitas vezes. Mas nesse molde, não. O Fortaleza disputava quando tinha 80 clubes na primeira divisão. No molde novo, nesse molde nosso, né, de hoje em dia, a primeira vez foi o acesso de 2002. Por isso que aquele grupo lá, a torcida não esquece, né? Ronaldo Angelim, Erandir e todos aqueles jogadores que você já citou aí, ficaram para a história do Fortaleza mesmo, aquele grupo que subiu o time em 2002 e jogou a Série A em 2003 pela primeira vez. Na verdade, em 2001, eu comecei no Goiânia, depois fui para o Vila Nova, e depois do Vila eu retornei para o Goiânia para a gente jogar a Série C. Só que nós fizemos as primeiras partidas do Goiânia não foram boas na Série C de 2001. E eu lembro que eu não fui bem. Eu fiz 2 partidas onde eu joguei muito mal. Não sei explicar, né? Até uma coisa interessante. Você joga bem alguns jogos, outros não. E eu lembro que eu tive 2 oportunidades de gol nessas 2 partidas, que eu errei, assim, chances claras ali. E o Ebrahim falou, ixi, o Finazzi já deu o que tinha que dar. Eu lembro que ele falou isso daí. Eu tinha 28 anos na época. Aí eu falei, pô, eu tenho um pessoal do Fortaleza que está querendo me levar. Eu lembro que ele falou assim, eu acho que tá na hora de sair, porque já fez o que tinha que fazer, né, aqui no Goiânia. E eu acabei indo para o Fortaleza. Aliás, eu tinha 2 opções, eu poderia ir para o União São João de Araras ou para o Fortaleza. E o União era forte naquela época, né, em São Paulo, sabe? Quem jogava no União muitas vezes ia para os clubes grandes e tal. Mas como ficava muito perto da minha cidade, da cidade que eu nasci, que era São João da Boa Vista, e eu já tinha tentado a sorte na região durante muito tempo, eu falei, eu não quero voltar para ali, não. Eu quero ir para algum lugar novo para ver como é que é. Quero buscar sorte num lugar novo. Eu não conhecia Fortaleza, não sabia como era, não sabia também o que eu iria encontrar lá, né? Não tinha ideia do que era a torcida do Fortaleza, mas eu fiz essa opção, e uma opção acertada, né? Porque eu cheguei, fiz um gol na estreia, depois fiz um gol fora de casa e passaram alguns jogos, tive uma média espetacular logo no início, e eu virei um dos grandes ídolos daquele time ali em 2001, né? A gente não classificou por pouco, faltou um ponto. Eu lembro que a gente pegou aquele Paysandu que disputava a Copa dos Campeões, né? Que jogou Libertadores. Nós tínhamos que ganhar do Paysandu, nós não conseguimos. Foi 0-0, por isso a gente não conseguiu ir para as finais para subir em 2001. Começou o ano de 2002, teve a Copa do Brasil, e eu vinha numa fase excelente. Nós fomos jogar contra o Vila no Serra Dourada. Foi onde eu fiz aqueles 3 gols, fiz o gol do Chapéu, né? Que considerado por alguns é o gol mais bonito do Serra Dourada em todos os tempos. Eu tenho alguns outros que eu gosto, que é o do Fernandão de bicicleta, né? Tem alguns outros ali que eu gosto muito também, mas o meu também é muito legal, é muito bonito. E naqueles 3 gols na Copa do Brasil, a gente eliminou o Vila, e o Goiás foi e me contratou e trouxe para o Goiás. Eu cheguei no Goiás, nós estávamos disputando a Copa Centro-Oeste, né, em 2002, e eu tive uma lesão muscular, tentei voltar, acabei sentindo de novo, acabei ficando, dos 6 meses que eu fiquei no Goiás, eu fiquei 3 meses no departamento médico, e eu volto bem na final do Campeonato Goiano. Eu entro naquela partida e fiz o gol que eu falei, que eu citei agora há pouco, né? Dei o passe para o outro,
E eu fui campeão da Centro-Oeste e campeão goiano. Mas no Campeonato Brasileiro, o Goiás aquele ano começou o campeonato muito mal. E, assim, como o time também não estava jogando muito bem, eu também não vinha fazendo boas partidas na Série A do Brasileiro. E com a chegada do Nelsinho, na época, ele trouxe alguns jogadores, eu acabei perdendo espaço e acabei voltando para o Fortaleza, em 2002, que foi aí onde você falou. Eu chego no Fortaleza, o Fortaleza era vice-líder do campeonato, né, na campanha de 2002, vinha fazendo uma campanha muito boa. Eu lembro que eu fui falar com o treinador, que era o Cruz. Falei, Cruz, por que vocês estão me contratando se vocês têm o Vinícius, que é o artilheiro do campeonato? Por que vocês estão contratando? Ele falou, é por isso, porque nós queremos subir, e o time que quer subir tem que ter elenco, né, tem que reforçar ao máximo. Eu falei, não, se é assim, então eu topo ir sim. Eu acabei me desligando do Goiás e fui para o Fortaleza, e fui decisivo, né, junto com os outros jogadores ali nessas finais. Tivemos outra travadinha aqui, vamos aguardar o final e voltar. Agora sim. Eu lembro que Fortaleza, finais. Aí o Fortaleza, nesse 2002, foi a primeira vez que o Fortaleza subiu para a Série A na história do clube. Lá o pessoal costuma falar, não, o Fortaleza disputava a Série A antes já, muitas vezes. Mas nesse molde, não. O Fortaleza disputava quando tinha 80 clubes na primeira divisão. No molde novo, nesse molde nosso, né, de hoje em dia, a primeira vez foi o acesso de 2002. Por isso que aquele grupo lá, a torcida não esquece, né? Ronaldo Angelim, Erandir e todos aqueles jogadores que você já citou aí, ficaram para a história do Fortaleza mesmo, aquele grupo que subiu o time em 2002 e jogou a Série A em 2003 pela primeira vez.